Hoje em dia eu diria que a cirurgia robótica chegou para ficar na nossa área urológica. O cirurgião ele tem que estar ciente disso. Então você saber das suas limitações e o que você pode fazer com os recursos que você tem. Então é dedicação. E cirurgia é dedicação. E hoje, dentro da especialidade da urologia, estaremos falando sobre a cirurgia robótica. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Eu sou o Dr. Carlos Fernando, vice-presidente do Sindicato dos Médicos e secretário-geral da FENAM. Este programa tem o cunho de trazer a você informação, debate, tirar dúvidas. Este programa foi idealizado pelo Dr. Gutenberg, nosso presidente do sindicato e presidente da FENAM, e por mim, com o intuito de esclarecer, de tirar dúvida, de dar a você, colega médico, uma melhor condição de trabalho para que o nosso resultado final seja o atendimento ao paciente. E o nosso convidado especial de hoje é o Dr. Carlos Watanabe, um brilhante cirurgião, urologista com especialização em onco-urologia no câncer urológico, um colega que também se dedicou ao transplante renal, fez toda a sua base e depois partiu para a robótica. Dr. Carlos Watanabe, agradecer a tua presença e o senhor pode fazer a sua abertura aí, falar de você um pouco, da sua trajetória, para a gente depois tirar todas as nossas dúvidas. Eu agradeço então, é uma satisfação poder estar aqui hoje conversando com um amigo do Carlos do Sindicato dos Médicos e também estar falando para todo o público, né, que com certeza a gente vai alcançar conversando um pouquinho sobre urologia e cirurgia robótica. Então, para falar um pouco de mim, né, na verdade eu sou de Brasília, então eu tive minha satisfação de fazer a minha formação em medicina aqui na Universidade de Brasília, sou filho da cidade, nasci em Brasília, pais paraenses, tenho ascendência aí oriental também por parte de mãe, então, mas sou um brasileiro mesmo e de Brasília e tenho muita satisfação e realmente é uma grande honra para mim poder ter sido criado aqui na cidade. E com relação à minha formação médica, né, então eu depois de terminar a faculdade de medicina eu fui para São Paulo, então fui fazer minha especialização em cirurgia geral no Hospital das Clínicas da USP, tive a oportunidade de trabalhar com grandes cirurgiões, fiz a minha especialização em urologia no serviço do Centro de Referência do Homem do Estado de São Paulo, Hospital de Transplantes, e tive também, me aprofundei mais na questão da uro-oncologia e da cirurgia de transplante renal. Tive a oportunidade de trabalhar no Hospital do Rim, fazer a residência e especialização lá. Posteriormente, quando voltei aqui para a cidade, já trabalhei com um programa também de residência médica lá em São Paulo, enquanto estava vindo para cá, na área de urologia e cirurgia minimamente invasiva, com os amigos lá no Albert Einstein. E tive a oportunidade também de me especializar na parte de uro-oncologia em cirurgia robótica. Tive a satisfação de poder tirar o meu certificado e fazer meu processo de treinamento, uma parte dele nos Estados Unidos e complementar aqui em Brasília mesmo, já no programa que estava se instalando aqui na cidade. Hoje em dia eu diria que a cirurgia robótica chegou para ficar na nossa área urológica. É uma ferramenta que, utilizada da forma correta, a gente consegue fazer muita coisa, consegue realmente tratar os pacientes com uma preservação das funções que no passado não era possível. Então, se a gente vai começar a falar de cirurgia robótica, eu acho que o primeiro passo é dizer que é uma ferramenta importante. A gente não pode esquecer do resto da formação do urologista, mas que, utilizada da forma correta, só tem benefícios para o paciente. Explica o que é o robô. A gente sabe que o robô é um advento da videolaparoscopia, né? Antigamente era a cirurgia da videolaparoscopia, a população tem o conceito da cirurgia dos furinhos, né? Exato. Então hoje o robô é uma evolução da cirurgia dos furinhos, o robô se acopla nas pinças, o robô entra no campo cirúrgico para operar, não entra. Vamos falar para esse público nosso aí? Eu acho que é importante a gente pensar primeiro, cirurgia robótica, é o robô que opera? Essa é a pergunta mais frequente que a gente tem. Exatamente. Não é o robô que opera, é o cirurgião que manipula o robô. Então os nossos movimentos, eles passam para o robô e a gente consegue fazer a cirurgia. Então a pecinha de trás ainda somos nós, ainda. Talvez no futuro, talvez não tão distante, as máquinas consigam começar a operar sozinhas, mas por enquanto a peça principal ainda somos nós. Então o cirurgião vai estar num console, então é como se fosse um joystick, uma câmera onde você fica ali controlando os movimentos do robô e o robô vai ficar junto do paciente, acoplado no paciente. Então nesse robô que é o mais tradicional, que a gente utiliza na urologia, a gente
usa os portais, os acessos da cirurgia laparoscópica. Então faz os furinhos no paciente, a gente passa aqueles trocáteres igualzinho na cirurgia laparoscópica, coloca o gás no abdômen para a gente poder ter um espaço ali de operação, e aí com isso a gente coloca as pinças do robô acopladas no paciente. O robô segura as pinças para a gente, ele manipula as pinças e a movimentação toda é nossa do outro lado da sala quando a gente está ali no cantinho operando com o robô. Quais são as vantagens da gente ter esse tipo de cirurgia, né? Então a gente pega as vantagens da cirurgia laparoscópica que a gente já conhece de longa data já, desde a década de 80 a gente tem a cirurgia laparoscópica, que é de sangrar menos, da gente ter uma cirurgia com uma câmera que amplia a nossa visão, e a gente tem a recuperação do paciente que é mais rápida na cirurgia laparoscópica. Tudo isso foi para o robô. Só que na cirurgia robótica a gente ainda tem uma vantagem a mais, que realmente é a movimentação. Então a nossa movimentação ela é mais precisa, ela simula a mão humana. Então a gente consegue fazer cirurgias mais delicadas, cirurgias que antes na laparoscopia a gente não conseguia, com resultado melhor. Então cirurgias oncológicas, cirurgias extremamente complexas, cirurgias que a gente envolve até manipulação de vasos sanguíneos, a gente consegue fazer com a cirurgia robótica, coisa que a gente não conseguiu com a laparoscopia, então a gente juntou os benefícios de várias cirurgias que a gente tinha das modalidades anteriores. Eu acho que esse é um grande passo, então a gente consegue reproduzir, fazer uma cirurgia com maiores benefícios para o paciente e também com conforto para o cirurgião, a gente não pode esquecer disso. Então a gente vai estar ali no canto da sala operando, usando o robô, mas a gente fica numa posição muito mais ergonômica. Você, Carlos, que é cirurgião também, trabalhou muitos anos nessa área, você sabe, a gente fica em pé ali às vezes horas e horas operando. E a gente está estéreo, a gente não pode se movimentar, a gente não pode comer, não pode fazer várias coisas. Com a cirurgia robótica, eu estou ali no canto, mas eu não preciso estar estéreo. Então eu estou manipulando o robô e eu consigo dar uma pausa, eu estou numa posição muito mais confortável. Então tem vantagens também para o outro lado que somos nós, a gente tem um desgaste menor. Quais são as cirurgias no sistema urinário, né, no aparelho urinário de vocês todo, que mais evoluiu a cirurgia robótica hoje? Tá certo. Então acho que cabe lembrar um pouquinho da história da cirurgia robótica, né? Isso. Então ela foi criada para situações de guerra, muitas vezes, cirurgia do trauma. Então às vezes você precisava de um especialista em campo de guerra e você não tinha aquele especialista ali. Então a ideia inicial seria que a gente pudesse levar o suporte de uma cirurgia avançada para um local que a gente não conseguia antes. Então acho que vale a pena a gente lembrar esse conceito. E depois a gente levou isso para a cirurgia cardíaca. A gente queria que a gente tivesse os movimentos ali sem tremor na cirurgia cardíaca e o robô possibilita isso. Mas onde foi o grande campo fértil mesmo para a gente desenvolver a cirurgia robótica, nessa plataforma que a gente vê que é a Da Vinci, por exemplo, foi na cirurgia urológica. Então na cirurgia urológica a gente conseguiu avançar muito. E dentro da cirurgia urológica, principalmente a cirurgia de uro-oncologia. E aí a gente consegue operar próstata, principalmente. Então as cirurgias para câncer de próstata, os pacientes tiveram um grande benefício em termos de recuperação funcional, por conta realmente dessa cirurgia na cavidade pélvica ser mais facilitada com a cirurgia robótica. Cirurgia de rim, então pacientes que têm tumor de rim, que às vezes você precisa só tirar o tumor. Cirurgias antes que a gente não conseguia fazer na laparoscopia, que a gente tem que preservar a função renal, hoje em dia são possíveis com a cirurgia robótica. Então cirurgia de próstata, cirurgia de rim, hoje em dia cirurgia de bexiga, então cistectomia, que é uma cirurgia complexa urológica, a gente consegue fazer também com cirurgia robótica, com grandes benefícios. Cirurgia de glândulas adrenais, então as glândulas suprarrenais que produzem hormônios, a gente também consegue fazer através da cirurgia robótica. Tem outras com menores aplicações, então a gente consegue fazer cirurgias do retroperitônio, às vezes o paciente tem um tumor de testículo e tem linfonodos aumentados, a gente também consegue fazer, e até transplante de rim por cirurgia robótica. Então Brasília teve um destaque muito grande nos últimos anos também, porque a gente teve a primeira cirurgia totalmente realizada com equipe nacional, sendo realizada aqui em Brasília, então alguns anos atrás. Então é muito interessante essa evolução, a cirurgia robótica tem grande aplicação na área urológica. As duas complicações mais temidas da prostatectomia é a incontinência urinária e a impotência para o homem. Hoje, o que os trabalhos estão mostrando do benefício robótica versus cirurgia aberta? Então essa é uma questão muito importante, eu acho que até o que motiva a gente a fazer mais a cirurgia robótica hoje em dia é essa questão da preservação funcional. Então, com o avanço dessa cirurgia, então a cirurgia robótica que ela permite, que nem eu já falei antes, a gente consegue ter uma visão melhor. Tem colega seu que vai ouvir o teu posicionamento, hein? Vamos lá. Pode ouvir. Então a gente tem uma visão melhor e nossos movimentos são mais refinados.
Certo. Com isso, a gente consegue preservar melhor a questão dos feixes vasculonervosos, a questão da inervação, e tudo isso tem uma importância, porque o que vai dar potência sexual tem a ver com vaso e tem a ver com nervo. Se eu consigo preservar mais, então tirar o tumor com menos dano funcional, é melhor. Então eu consigo recuperar esse paciente muito melhor do que era antes. Então, em termos oncológicos, a cirurgia aberta ela é muito boa, isso a gente não tem dúvida, é o padrão ouro quando a gente vai comparar com alguma coisa. Então, todas as técnicas modernas que a gente tem usando cirurgia robótica, a gente vai comparar de alguma forma, muitas vezes, com a cirurgia aberta. Então, na prostatectomia, a cirurgia oncológica, do ponto de vista da cirurgia robótica também, as duas têm que ser comparáveis, senão não vale a pena fazer. E atualmente a gente tem resultados muito parecidos e daqui a pouco talvez a gente tenha até resultados melhores do ponto de vista oncológico, do ponto de vista de cura, na cirurgia robótica. Mas do ponto de vista funcional, a gente já não tem muita dúvida de que a cirurgia robótica é melhor. Então temos muitos pacientes, grande parte dos pacientes, se ele tiver uma boa condição de saúde, não tiver diabetes, problemas neurológicos graves, se for um paciente que a gente consegue fazer uma boa fisioterapia, a maior parte a gente consegue recuperar a potência sexual e a gente consegue também manter esse paciente continente sem usar fralda. Então a reabilitação é muito mais precoce na cirurgia robótica e é isso que os estudos têm mostrado. Então os benefícios funcionais é principalmente na recuperação. Então muitas vezes em menos de 3 meses esse paciente já vai estar sem usar nenhum tipo de fralda. Então que era uma grande preocupação, muitos pacientes antigamente, mais de 60% ficavam com incontinência urinária de algum grau. Hoje em dia a gente consegue, em menos de 10% tem pacientes com incontinência grave. Caiu muito, né? Caiu bastante. Em termos de potência sexual, grande parte dos pacientes, mais de 60%, 80% dos pacientes tinham impotência sexual. Hoje em dia, fazendo um bom trabalho de fisioterapia, e eu não posso esquecer do papel da fisioterapia, fazendo uma cirurgia preservadora dos feixes vasculonervosos, tendo o paciente motivado e conseguindo preservar essas estruturas importantes, a gente consegue bons índices de recuperação que superam 80% em termos de potência sexual. Então são resultados impressionantes, reprodutíveis, que fazendo a técnica cirúrgica correta a gente consegue alcançar. A prostatectomia sempre a expectativa de fazer radical, de extirpar todo o tumor sempre, né? Sim, nesse caso a cirurgia, o tumor de próstata, o câncer de próstata, ele tem uma característica dele ser multifocal na próstata também. Então ele não surge muitas vezes só num ponto específico. Existem tumores que surgem num ponto específico, mas muitas vezes ele pode ter esse comportamento multifocal. Os nossos métodos de imagem, infelizmente, ainda não são totalmente precisos para identificar todos os focos de tumor. Então, para você tratar o câncer de próstata, você ainda tem que tirar o órgão todo. Diferente do câncer de rim, em que eu, identificando o tumor no exame de ressonância magnética, no exame de tomografia, eu vou lá e hoje em dia tiro só o tumor e preservo o rim. Tá? Mas a próstata, a gente ainda tem essa necessidade de retirar toda a próstata e daí o benefício da cirurgia robótica. Porque o tumor na próstata em relação ao rim, como você está me falando, ele tem uma característica de estar tumor e não está sendo visto. E no rim Você consegue ter uma imagem melhor. Isso mesmo. Pela heterogeneidade do tecido, né? Exato. A diferença do tecido. E é outra coisa também, né? O rim é do tamanho de uma mão. Sim. Enquanto que a próstata geralmente é do tamanho de uma noz. Então ele é bem menor. Então, para você conseguir realmente tratar só uma parte ali, o tumor de próstata, por exemplo, tirar só uma partezinha, é muito complicado. A gente tem técnicas hoje em dia que tentam fazer esse tratamento focal, por exemplo, então a tecnologia tem avançado nisso. Até nisso existe também cirurgia, a robótica se aplica nessas tecnologias novas, que a gente faz a ablação do tumor. Então a gente vai lá e queima o tumor, por exemplo, na radiofrequência. Então existem tecnologias que estão avançando nesse sentido, mas por enquanto o nosso padrão ouro é a cirurgia. E a hiperplasia prostática benigna, hoje o robô está tratando também? O que vocês estão fazendo? Também. Então nós temos cirurgia robótica para tratar a hiperplasia. Então a hiperplasia, só para as pessoas que não se lembram ou não conhecem essa doença, é uma das doenças mais comuns da próstata. A hiperplasia é quando tem um aumento da próstata que acontece com a idade. Isso. Então todo homem, em algum momento da vida, pode ter repercussões provocadas pelo aumento da idade que acontece o aumento da próstata que acontece com a idade. Então a hiperplasia prostática, ela provoca aqueles sintomas de acordar várias vezes para ir no banheiro à noite. Urinar fino, né? Urinar fino. Então, várias vezes. Tem aquela sensação de que sobra urina na bexiga, o jato de urina começa a cortar e às vezes de manhã, quando você vai acordar, sente aquela dificuldade para urinar. Isso não é câncer de próstata, isso muitas vezes é hiperplasia prostática. Mas a cirurgia robótica tem sua aplicação na hiperplasia prostática, principalmente nas próstatas muito grandes.
E diferente da cirurgia para câncer de próstata, que eu tenho que tirar a próstata toda, na hiperplasia eu tiro só uma parte da próstata. Eu tiro só o miolo da próstata. Então imagina que a próstata, que é do tamanho de uma noz, ela cresceu e ficou do tamanho de uma maçã. Então a próstata cresceu muito de volume. O que a gente vai fazer? Vai tirar aquele miolo da próstata que está atrapalhando. Né? Vai deixar só a casca praticamente. E a cirurgia robótica permite que eu faça esse tipo de cirurgia. E por onde acesso a abordagem? Através da bexiga. Então a gente faz aqueles furinhos aqui abdominais, sim, a gente abre a bexiga ali, ou abre a bexiga na cúpula dela, ou abre ali na transição da bexiga com a próstata, e aí eu consigo tirar o miolo da próstata por ali, depois eu fecho a bexiga. Então é uma cirurgia que nem aquela prostatectomia transvesical, que antigamente ficava sangrando, tinha que ficar lavando a bexiga. Chama esse outro método que tem, que faz a laser, toda aquela... Chama enucleação da próstata, que é muito parecido com essa técnica, só que a gente faz por dentro do canal. Pela uretra, né? Pela uretra. Então é uma técnica muito boa. Então a gente tem ali, hoje em dia, a gente tem essas duas técnicas, que eu diria que são técnicas que estão ganhando cada vez mais visibilidade. Essa que é com laser, que a gente vai por dentro do canal e tira o miolo da próstata. E essa Qual é o nome técnica dela, dessa técnica? É ROLAP. Como? ROLAP. ROLAP, eu tô aqui, ó. Isso. Então tem essa técnica que a gente pode utilizar para enuclear a próstata e tem a técnica por cirurgia robótica, que a gente vai lá e tira também o miolo da próstata. E a recuperação também é muito boa. E a resposta entre uma e outra, como é que tá? Aí vai depender de algumas coisas. Então para fazer o ROLAP a gente precisa de ter um material especializado. Certo. E assim como a cirurgia robótica, a gente tem que ter profissionais que fizeram a curva de aprendizado. É uma cirurgia mais trabalhosa do que aquela cirurgia de raspagem de próstata que a gente fazia no passado. Sim. Então, o médico tem que ter formação na utilização do laser, por exemplo, e utilizar o morcelador, porque como é que a gente vai tirar? Então, a gente utiliza que nem na laparoscópica, na ginecologia. Perfeito. A gente vai lá, pega o miolo e aspira. Na cirurgia robótica, a gente vai e tira aquela peça por ali do mesmo jeito que a gente faz uma cirurgia normal. Então, não vai ter maiores dificuldades. Tá. O que vai definir se a gente vai fazer uma coisa ou outra? A habilidade do cirurgião, a experiência que ele tem com o método e, claro, a gente vê as condições clínicas do paciente. Se o paciente é um paciente que não tolera uma cirurgia com o pneumoperitônio, com a laparoscopia, esse paciente vai ter que ir para outro método. Se é um paciente, às vezes, que a gente está num centro que não tem esse laser, não tem esse aparelho especial para tirar os fragmentos da próstata, é melhor ele ir para outro método que está disponível mais amplamente. A raspagem da próstata ainda tem seu valor, né? Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Então, assim, a tecnologia, ela avança, ela traz benefícios, mas a gente não pode esquecer, se a gente, às vezes, dá uma tecnologia dessa para uma pessoa que não está tão habilitada, é complicado também. Sim. Então, se você faz bem alguma coisa, o seu método está dando bons resultados, para que você vai trocar por um outro que é mais dispendioso? Ou, às vezes, a gente está na realidade do SUS. Isso eu falo bastante com os residentes, com os colegas também mais novos, que a gente tem que saber utilizar bem as ferramentas que nós temos. Essa é uma característica importante. O cirurgião ele tem que estar ciente disso. Então, você saber das suas limitações, o que você pode fazer com os recursos que você tem. Essa, eu acho que é uma mensagem que é muito importante para toda geração de cirurgiões, para nós mesmos nos lembrarmos no dia a dia. Então, às vezes eu vou estar operando no hospital público, na periferia, e eu só tenho ali o material para fazer a cirurgia aberta. Então, vamos fazer uma cirurgia aberta de qualidade. Vamos brigar para ter bons fios, para a gente usar o fio adequado para a cirurgia, não ficar substituindo por fio de má qualidade, que vai ter uma repercussão na sua técnica cirúrgica. Usar afastadores corretos. Então, se tiver disponível aquilo lá, brigar para que seja da melhor forma possível. Se tiver disponível o robô, também utilizar os equipamentos que forem adequados, não tentar fazer adaptações, brigar por ter uma técnica cada vez cirúrgica melhor, né? Então, isso eu acho que é importante. Como é a formação de um médico urologista hoje? 6 anos de medicina, hoje o medo que a gente está vendo aí das residências e tudo mais. Às vezes o colega pula a formação de passar por uma cirurgia geral, se encanta com a tecnologia e muitas vezes se depara que no momento de uma cirurgia tecnológica, seja laparoscópica, seja robótica, ele precisa abrir um paciente, ele não teve essa formação, né? Qual é o olhar que as residências estão tendo para isso, vocês preceptores, o que vocês têm cobrado do serviço, essa pós-graduação que existe em relação a isso? Como é que está, podemos chamar assim, né, que eu já estou velho, essa meninada que está vindo, encantado pela tecnologia e de repente se depara até por uma parada do robô, uma falha do equipamento laparoscópico. Como é que vocês estão vendo isso? A sociedade de urologia vê isso e as escolas, você que veio de um grande centro e ficou fora do país também. Eu acho que é
um constante processo de aperfeiçoamento. Ser cirurgião, acho que a gente não pode esquecer, é questão de dedicação. Meu avô falava isso, meu avô nem é dessa área, é pediatra, mas ele falava, ser médico é uma questão de dedicação. Então, para você ser um bom cirurgião, não existe mágica, não existe tecnologia que vá fazer você virar. Você precisa ter dedicação no seu dia a dia. Então, você vai ter que fazer um treinamento que é longo. Então, você tem que estar no hospital, tem que estar praticando, tem que ir para o laboratório treinar. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, coisa que não tinha no passado. Então, se você vai fazer uma residência de cirurgia, você tem que operar. O cirurgião tem que operar. Então, começa daí, é dedicação. Se eu pudesse falar alguma coisa para os colegas, é isso. Então, da mesma forma que você vai aprender a fazer uma cirurgia aberta, vai fazer uma cirurgia endoscópica, que na urologia tem bastante, então você tem que ter horas de treinamento. E hoje em dia tem um currículo básico, que as sociedades têm brigado por isso, a Sociedade Brasileira de Urologia tem brigado por isso, mas segue o padrão internacional, né? Então você tem um currículo mínimo de cirurgias que você tem que cumprir, horas de treinamento que você tem que cumprir, tem que ter hoje em dia centro de treinamento em laboratório seco, dry lab, tem que ter treinamento muitas vezes em cadáver lab também. Então os currículos têm se aperfeiçoado, eu vejo esse movimento. Eu vejo muito, cirurgia é uma arte, então a gente tem que se aperfeiçoar, é um trabalho manual, artesanal. Tem as pessoas que têm a sua qualidade, que já nascem com uma propensão maior, uma facilidade para determinadas atividades manuais, e tem as pessoas que aperfeiçoam isso ao longo do tempo. Então você pode melhorar suas habilidades, às vezes você não é tão bom em determinado movimento, mas você ganha. Às vezes eu não sei operar com a mão esquerda, mas eu vou aprender a utilizar minha mão esquerda da melhor forma possível. Então cirurgia é assim, pelo menos do meu ponto de vista, foi do jeito que eu aprendi. E eu acho que é isso, é dedicação. Então, como é que é a formação hoje em dia de um urologista? Hoje em dia tem que passar 3 anos de cirurgia geral para aprender os princípios básicos de cirurgia. E cirurgia eu falo que não é só cirurgia de operar, mas é cirurgia de indicar e saber as complicações e como tratar. Saber das diferentes áreas cirúrgicas, porque querendo ou não, eu estou operando lá, fazendo uma cirurgia de bexiga, só que se lesar o intestino eu tenho que saber corrigir. Ou pelo menos ter uma noção muito boa para saber quem é que eu vou chamar para me ajudar. Depois de fazer cirurgia geral, a gente faz a urologia, e a urologia hoje são 3 anos, então a gente tem uma formação longa. Cirurgia urológica, a gente precisa aprender a manipular instrumentos, tanto da cirurgia aberta, laparoscópica, endourológica, saber utilizar radioscopia, então são muitas coisas, microcirurgia, então são várias áreas diferentes. E depois ainda tem o fellow, então você pode fazer um fellow de uro-oncologia, pode fazer um fellow de cirurgia robótica, pode fazer que nem eu, que fiz um fellow de transplante de rim e depois ainda fui fazer uma especialização para mexer com cirurgia robótica e uro-oncologia. Então temos vários caminhos aí, mas geralmente a formação é longa e eu acho que isso que tem que lembrar. Não existe um caminho fácil para ser um cirurgião urológico que trabalha com cirurgia robótica. É um caminho longo, é árduo, a gente continua a estudar, a gente não para de estudar. Então tem quantos anos que eu terminei a faculdade? Tem já mais de 11 anos, na verdade tem 12 anos que eu terminei a faculdade, quase indo para 13, e eu não paro de estudar. Então esse é o nosso dia a dia. E você vê que muitas vezes o médico, ele em vez de ir para o treinamento, como você está falando, para o simulador, ele sai para o mercado de trabalho, né? Exato. E queima essa etapa, infelizmente. Então isso, eu acho que a sociedade, com certeza, tem que ter uma responsabilidade em cima disso. Uhum. As provas para dar o título de especialista ao colega também tem que ser bem exigido por causa disso. E pedir a você, Watanabe, faça suas considerações finais de A a Z aí do que você acha que faltou, talvez, numa pergunta, que faltou nesse bate-bola nosso sobre a robótica, sobre o seu trabalho, sobre o serviço que você trabalha, que no teu caso é o Sírio-Libanês. Fique à vontade. Tá certo. Então eu agradeço primeiramente o convite de vocês para poder estar falando, tanto com o público médico, onde você se encontra também no teu consultório, viu? Pode deixar seu endereço, o nome da sua clínica aqui não tem conflito, aqui o programa é pro médico. Tá certo, então. Então, atualmente estou atendendo no Hospital Sírio-Libanês, então na unidade 4 a gente tem o centro de especialidades no edifício Vitrium. Certo. Então, quem quiser me procurar, eu estou lá. E também na clínica Veridium, que fica no edifício Roça Esplanada, ali no início da Zanorte, perto do Agarram. Então você pode achar na internet, veridium.com.br. E também na clínica Andros, no final da Zanorte, no edifício Primo Crossara, ali pertinho do Hospital Santa Helena, Santa Lúcia Norte.
é andros.com.br. E quem quiser me procurar, é só colocar o meu nome, Dr. Carlos Watanabe. Eu também tenho a minha página www.drcarloswatanabe.com.br, e lá tem informações sobre cirurgia robótica, sobre uro-oncologia e outros temas na área urológica. Para os colegas que se interessam na área de cirurgia robótica, é importante lembrar que é uma ferramenta. Então, tem que ter uma boa formação na sua área de origem. Então, se é um ginecologista querendo fazer cirurgia robótica, tem que ter uma boa formação em laparoscopia, tem que saber para que serve a cirurgia e qual as indicações corretas, por exemplo. Se é um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia torácica, também no mesmo sentido, tem que ter uma boa formação técnica, saber quando é que você vai indicar. E saber que nem todos os pacientes vão ser operados por esse método. Então, tem vezes que a gente vai fazer cirurgia aberta. Ah, doutor, mas não dá para fazer por cirurgia robótica? Não, vai fazer por cirurgia aberta, porque vai ser melhor para você. A gente vai conseguir tirar o tumor todo de uma vez com menor risco. Então, é desse jeito que a gente tem que pensar. E para os novos médicos, então, os estudantes de medicina, que eu acho que a gente não pode esquecer, então a gente tem que lembrar que é um caminho longo, é um caminho árduo, como toda a área da medicina é. Às vezes a gente quer ter caminhos curtos para obter sucesso, para obter outras coisas, mas a gente está lidando com os pacientes, está lidando com vidas, então é importante lembrar que medicina é dedicação, isso não vai mudar, por mais que a gente queira, por mais que tenha as mídias sociais hoje em dia, por mais que tenha outras coisas que a gente se interesse. É importante a gente lembrar que medicina é uma dedicação de vida, né? Eu acho que isso é importante. Eu conheci aqui o Carlos também, vi que ele se dedicou muitos anos e continua a se dedicar à medicina. Sim. E eu acho que isso é fundamental, a gente ter essa visão. Então é dedicação, e cirurgia é dedicação. Então a gente vai se aperfeiçoar tecnicamente, vai melhorar nossas técnicas cirúrgicas, vai entender as melhores indicações, mas todo o tempo a gente está aprendendo alguma coisa com o paciente novo que a gente opera, com a discussão que a gente faz com os colegas, então é sempre um aprendizado. Watanabe, queria agradecer a sua presença, o seu tempo que é precioso, a sua disponibilidade que você deixou aí para as perguntas, deixou para os colegas da tua especialidade, para os colegas de outra especialidade, para os pacientes, né? Paciente de qualquer lugar que possa vir, trazer seu problema para cá, o colega pode vir, pode acompanhar essa situação também, é importante deixar isso bem esclarecido. Deixar aqui, mais uma vez, um abraço do nosso presidente, Dr. Gutenberg, o meu abraço do Carlos, e na próxima edição estaremos com outra especialidade aqui, trazendo um conjunto de informações a você. Muito obrigado.